21 histórias que exaltam o regionalismo. Hoje eu trago para vocês as minhas impressões sobre o livro Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre livros do vestibular da UERJ. Por isso, eu vou dar um foco um pouco maior nos dois contos que serão cobrados no primeiro exame de qualificação, que são A Terceira Margem do Rio e O Espelho. Mas é claro que eu também dedico um pouco de espaço nesse vídeo para poder falar sobre a estrutura narrativa dessa antologia, além dos meus contos preferidos. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Primeiras Histórias foi o sexto livro de João Guimarães Rosa, publicado originalmente em 1962. Ele faz parte da terceira fase do modernismo, iniciada em 1945, e é composto de 21 contos, que captam episódios cotidianos, e quase todos ambientados no cenário do sertão mineiro. São enredos que levantam questões existenciais, histórias que podem até parecer um pouco meio sem pé nem cabeça, mas que na verdade escondem um sentido misterioso, que flertam com a teorização da existência humana. A narrativa é carregada de linguagem coloquial e de neologismos típicos da prosa rosiana e podem até soar um pouco elitistas, mas na verdade é apenas um reflexo da forma como o sertanejo mineiro se expressa. Os leitores mais habituados com narrativas urbanas podem sentir certa dificuldade para poder compreender as palavras empregadas por João Guimarães Rosa nesses contos, que não possuem uma leitura muito fluida, exatamente pelo excesso de oralidade regional. Essa foi a primeira antologia publicada pelo autor a seguir o estilo do conto tradicional, daí referência ao Primeiras no título do livro. O Histórias com E entra aqui como oposição ao termo história, uma forma de designar a intenção de Guimarães Rosa em ambientar seus contos no campo da imaginação, da fábula, sem compromisso com a verdade, ainda que refletindo certa realidade. Dos 21 contos, 10 são narrados em terceira pessoa e 11 em primeira, mas somente em O Espelho e Pirlimpisquice é que observamos a presença de um narrador protagonista. Nos demais, temos a figura de um espectador privilegiado, que de alguma forma presenciou a ação descrita. O tempo verbal, empregado na maioria das histórias, é uma mistura do pretérito perfeito com o pretérito imperfeito do indicativo. Os contos possuem personagens distintas, exceto por dois que eu vou falar mais daqui a pouco, mas possuem uma conexão entre eles através de elementos inseridos ao longo das histórias. Em A Partida do Audaz Navegante, a personagem Brejeirinha nos conta que seu audaz navegante, um brinquedo montado em cima de esterco animal e que é levado por um riacho, se transformou em vagalume, o que cria um ponto de contato com os contos As Margens da Alegria e Tarantão, Meu Patrão. A necessidade do desapego e a aceitação da morte é um tema que conecta personagens em Nada e a Nossa Condição, O Cavalo que Bebia Cerveja e Os Cimos. Já em Darandina, o único conto urbano desse livro, observamos que o medo experimentado pelo protagonista, o medo de estar distante do comum, é o mesmo percebido pelo narrador de A Terceira Margem do Rio e pelo Sionésio de Substância. E esses são só alguns exemplos de como vocês podem perceber ao longo do livro conexões entre as histórias através de pequenos elementos inseridos por João Guimarães Rosa. As únicas histórias que possuem o mesmo personagem são exatamente a primeira, As Margens da Alegria, e o último, Os Cimos, que são narrativas em terceira pessoa que tem como protagonista um personagem apenas nominado de Menino, que experimenta os dois extremos do sentimento humano, a alegria no primeiro conto e a tristeza no segundo conto. Dois extremos exatamente como a localização dos contos aqui no livro, início e fim. E agora, passando para os contos que vão ser cobrados na prova da UERJ, eu quero começar dando uma dica que eu acho interessante para o vestibulando. A Terceira Margem do Rio e O Espelho possuem uma importante conexão interpretativa. Nos dois contos, o que se espera do leitor é que ele transponha o senso comum, a natureza física das coisas. Por isso, eu acho interessante a leitura prévia de O Espelho, para poder se entender melhor o conceito exigido para a compreensão mais plena de A Terceira Margem do Rio.
O Espelho é o conto central do livro Primeiras Histórias e apresenta um diálogo construído por um narrador inominado que convida o leitor a acompanhar o relato de uma experiência diante do espelho, onde ele transcendeu a aparência humana na busca pelo autorreconhecimento. Apesar de, em alguns momentos, o leitor aqui ser interpelado pelo narrador, até mesmo sendo tratado de senhor, estamos diante de uma narrativa em primeira pessoa e não em um dos raros casos de narrativa em segunda pessoa. Isso porque aqui o leitor atua apenas como interlocutor, recebendo a mensagem e não participando diretamente da ação, que é a característica principal de uma narrativa em segunda pessoa. A principal característica desse conto é que ele se afasta à oralidade sertaneja, predominante nos demais contos do livro Primeiras Histórias. Aqui ele adota uma linguagem mais erudita, mais formal, usando termos filosóficos, científicos e até referências à mitologia grega, como por exemplo no momento em que o narrador cita o mito de Narciso. Na busca pelo reconhecimento de sua verdadeira identidade por trás das aparências, o narrador relata que começou retirando de sua imagem os traços hereditários, efeitos deixados por paixões e qualquer outro elemento que pudesse impedi-lo de encontrar o seu verdadeiro eu, ao ponto de, inclusive em um dado momento do conto, perceber que não consegue enxergar mais nada no reflexo do espelho. Após algum tempo, ao voltar a se olhar no espelho, ele percebe a formação de uma nova imagem, que ele descreve aqui no livro como sendo um rostinho de menino, de menos que menino, o que nos leva à ideia de que a criança talvez seja a única capaz de enxergar o seu verdadeiro eu, diferente da visão do adulto. O que temos aqui em O Espelho é uma experiência metafísica que explora a questão existencialista da busca pelo reconhecimento da própria identidade além das aparências, tratado aqui de forma metafórica no ato de se reconhecer no reflexo de um espelho. A Terceira Margem do Rio talvez seja o conto mais famoso de João Guimarães Rosa. Ele é até destacado aqui na capa do livro Primeiras Histórias com essa imagem do homem num barco que também se repete na arte interna do livro. E assim como em O Espelho, estamos diante de um conto que tem um tema metafísico, transcendente, que narra a história de um homem que manda construir uma canoa e sem nenhuma justificativa abandona a própria família para viver em um rio que passa às margens de sua casa. O tema central dessa história é a discussão das motivações desse pai. Teria sido loucura? O conto é narrado em primeira pessoa por um dos filhos desse homem que abdica da própria vida. Ele passa toda a vida dele naquela mesma casa, às margens do rio, na esperança de que esse pai retorne ao convívio com ele. Com isso, vão seus irmãos e a mãe, que em um dado momento chegam à aceitação da perda desse pai e seguem com as próprias vidas, restando por lá apenas ele, que assume para si uma culpa que ele nem mesmo sabe de quê. Trata-se de um texto em que predomina a linguagem conotativa. A narrativa é, na verdade, uma alegoria em que o leitor precisa transpor a literalidade das palavras para compreender o verdadeiro sentido do texto. Isso já fica evidenciado desde o título, A Terceira Margem do Rio, que é um não lugar. Afinal de contas, o rio, fisicamente, só possui duas margens. O que se objetiva aqui é transpor a ideia física do rio e interpretá-lo como uma metáfora para a travessia que todo ser humano precisa enfrentar na busca pelo autoconhecimento. É isso que significa para mim o pai que abandona a própria família para poder enfrentar o rio. Rio acima, rio abaixo, sem nunca aportar. Ficar na margem, metaforicamente falando, é viver sem se arriscar, sem enfrentar o rio da vida, que ora pode trazer águas calmas e ora águas violentas. E é exatamente isso que o narrador dessa história, o filho desse homem, faz. Ele vive à margem, ele não toca a própria vida, ele não se arrisca. Por isso ele acaba terminando o conto sendo o único personagem fracassado. Isso fica evidente quando ele aparentemente entende o propósito do pai, o chama e se propõe a substituí-lo no rio. Mas quando o pai se aproxima, ele novamente se acovarda e foge com medo. Medo de transcender o pensamento, de se arriscar.
de sair de sua zona de conforto. O que eu concluí sobre esse conto é que ele fala sobre vida e morte. No rio, você se arrisca e vive em plenitude, mas na canoa você se entrega à terceira margem e morre, sem ter experimentado a vida de forma plena. A Terceira Margem do Rio foi adaptada para os cinemas em 1994, num filme escrito e dirigido por Nelson Pereira, que também incorpora outros personagens vistos nos outros contos do livro Primeiras Histórias, e também inspirou a canção homônima de Milton Nascimento e Caetano Veloso. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso Pai. Bom, além dos dois contos que vão ser cobrados na prova da UERJ, outros dois me chamaram muita atenção nesse livro. O primeiro é Famigerado, um episódio cômico narrado em primeira pessoa por um personagem apenas identificado na trama como o Doutor. Ele é procurado por um conhecido bandido da região que lança a ele o seguinte questionamento: Vós me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é faz-me gerado, faz-me gerado, faz-me geraldo, faz-me gerardo. Damásio escuta isso de um homem do governo e, em dúvida sobre isso se tratar de um elogio ou uma ofensa, ele sequestra o tal homem e vai em busca da única pessoa letrada na região, o narrador dessa história, para poder tirar essa dúvida. O interessante desse conto é como o tal doutor sai pela tangente para poder explicar para esse criminoso o que significa famigerado, temendo talvez as consequências que isso poderia ter, tanto para ele quanto para o homem que ele sequestrou. Por isso, ele revela apenas o significado literal de famigerado, aquele presente no dicionário, ou seja, no bom popular, aquele que é importante, que merece louvor, respeito, sem, no entanto, revelar a verdadeira aplicação negativa desse adjetivo. Com esse conto, Guimarães Rosa levanta uma reflexão sobre a importância de se conhecer a linguagem e sua aplicação. O outro conto que me chamou a atenção foi A Menina de Lá, uma narrativa em terceira pessoa que debate religiosidade, as crenças do imaginário popular. Ele conta a história de Nininha, uma criança de 4 anos de idade, introspectiva e reclusa, possivelmente portadora de hidrocefalia ou autismo, como observou uma amiga minha, Jaqueline, dadas as características que Guimarães Rosa atribuiu à personagem nesse conto. Essa menina se revela uma milagreira, capaz de realizar seus desejos com a força de seu pensamento. A morte dela é o ponto de comoção da história, mas que de certa forma já é revelado em entrelinhas, através de elementos inseridos ao longo do texto, e principalmente no título, que diz que ela é a menina de lá, ou seja, a menina do plano espiritual, do céu, e não de cá, do plano terrestre. Bom, e antes de finalizar, gente, eu quero pedir desculpas a vocês que estavam aguardando o vídeo do Primeiras Histórias aqui no canal para o dia 30 de junho. Só que, infelizmente, eu não consegui realizar a gravação dentro do prazo que eu esperava e o vídeo acabou entrando com esse pequeno atraso. Mas o cronograma está mantido e no dia 31 de julho chega aqui no canal a resenha do poema Morte e Vida Severina. Então é isso, galera. Aqui do lado vocês encontram o link da playlist com os livros do Vestibular 2018 da UERJ. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.